mais polêmicas, mais faladas, mais comentadas, mas também mais importante da Assembleia, que foi a CPI da Covid-19, né? Deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, lhe agradecer pelo espaço, e já aproveitar e dar bom dia para toda a população do Seridó. Deputado, a alegria nossa recebê-lo aqui no nosso programa. Para que o ouvinte possa entender por que surgiu a CPI da Covid na Assembleia do nosso Estado. Veja bem, Marcos, durante a pandemia começaram a chegar denúncias à Assembleia de mau uso e desvio do dinheiro público nas ações de combate à Covid-19. Nós, um grupo de deputados, resolveu instaurar uma auditoria. Nós foram mais de 1.000 compras do Estado durante a pandemia sem licitação. Nós pegamos uma parte dessas 1.000, fizemos uma auditoria e identificamos que em 12 delas, depois viraram 13, tinham suspeitas de mau uso e desvio do dinheiro público. E daí nós pedimos a abertura de uma CPI, que obviamente deu um certo trabalho para instalar, o governo trabalhou para que não fosse instalada, mas a gente conseguiu abrir a CPI para investigar se de fato ocorreu mau uso e desvio de dinheiro do povo do Rio Grande do Norte durante a pandemia. E qual o resultado, o que é que vocês conseguiram realmente chegar à conclusão? Que ocorreram as duas coisas. Houve bastante mau uso de dinheiro público e nós tivemos também desvio de dinheiro público. Ainda tem muita coisa para ser investigada, a CPI fez a parte dela. E agora o Ministério Público e a Justiça vão dar os próximos passos. Nós indiciamos muitas pessoas, pedimos o indiciamento de muitas pessoas, alguns por ato de improbidade e outras por atos criminosos. E só para o ouvinte, o telespectador do Panorama 95 entender, quando você mexe com dinheiro público, você pode ocorrer em dois tipos de ilegalidade: as improbidades administrativas e os crimes. Uma da cadeia, a outra da punição civil. São punições pesadas, improbidade também. Devolver dinheiro público, perda da função, perda de cargo, proibição de contratar com a administração pública. No caso, nós tivemos indiciamentos nos dois sentidos, tanto por improbidade como por atos criminosos, corrupção, fraude à licitação. Muita gente foi indiciada e a gente fica feliz, não por ter ocorrido os fatos, mas pela CPI ter alcançado o seu objetivo, que foi identificar uma parte dessas pessoas. Nós tivemos dois relatórios apresentados durante a conclusão dos trabalhos da CPI. Um do relator deputado Francisco do PT, Francisco Medeiros, que trouxe alguns iniciamentos, basicamente de empresários, e o outro, apresentado depois pela sua pessoa, que trouxe o iniciamento da governadora Fátima e do secretário Cipriano Maia. Por que essa divergência de relatórios? Marcos, só fazer uma pequena correção, porque essa é uma questão jurídica que às vezes as pessoas não entendem. Não houve dois relatórios, só tem um relatório na CPI. O relatório ele é da CPI. O relator ele faz a primeira proposta de relatório. Francisco fez uma primeira proposta em cima dos 13 processos. A partir daí, os demais deputados vão votando, processo por processo, se a gente concorda com ele ou não. Os 5 primeiros processos que Francisco apresentou, todos nós concordamos, votamos a favor. A partir daí, começaram divergências, tanto da bancada de oposição quanto da de situação, como também entre o próprio deputado Francisco e o deputado George. Eles votaram separados, por exemplo, no indiciamento do governador da Bahia, Rui Costa, no diretor-geral do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, no prefeito Araraquara, Edinho, do PT. George e Francisco votaram nesse item separados. Em outros, Francisco concordou com a gente. Ele aderiu ao nosso voto. Por exemplo, no indiciamento de um empresário da Bahia que pegou 9 milhões de reais do Consórcio Nordeste de comissão, um amigo do governador da Bahia. Então, não há dois relatórios. Há um relatório só, que ele é votado, e aí ele é modificado quando um deputado apresenta relatório para mais 4 votarem. É natural que os outros coloquem suas observações. E, ao final, só tem um relatório, que é o relatório da CPI, fazendo essa mistura da proposta de Francisco e dos votos dos demais deputados.
Eu conversei, inclusive, né, aliás, nós entrevistamos no último sábado, na Rádio Rural M de Parelhas, o deputado Francisco do PT, e ele mais uma vez foi categórico de que durante quase toda os trabalhos da CPI da Covid, ouviu de sua pessoa de que não existiriam ainda elementos, né, que chegasse, por exemplo, à necessidade de indiciar a governadora. Tivemos mudanças de percurso, para que o ouvinte possa entender o que realmente provocou o indiciamento da governadora Fátima. Ela cometeu crime, ela foi negligente em algumas situações? A governadora Fátima Bezerra, ela foi negligente em relação aos recursos do consórcio Nordeste. Eu, em momento algum, disse que a governadora não ia ser indiciada. Eu disse que a governadora não era investigada por corrupção, e sim por ato de improbidade, que é você não ter zelo, você não ter cuidado com o dinheiro público. E isso foi o que ocorreu durante a pandemia. O estado do Rio Grande do Norte perdeu 5 milhões de reais, perdeu 30 respiradores, esse dinheiro foi roubado porque o governo do estado confiou em seus aliados da Bahia, simplesmente não teve nenhum zelo. Não leu o contrato, o secretário confessou que sequer leu o contrato nem existia, foi feito praticamente um PIX, uma transferência do dinheiro do Rio Grande do Norte para o dinheiro da Bahia, cegamente confiando em aliados. Por sinal, esses mesmos aliados que participaram desse esquema que fez com que o Nordeste perdesse 50 milhões de reais, continuam trabalhando no consórcio Nordeste, continuam recebendo o salário do dinheiro do povo do Rio Grande do Norte e até hoje os respiradores desapareceram. Essa discordância que a gente tem do deputado Francisco é porque o deputado Francisco tem uma visão de que a governadora não precisa pagar pelo fato de não ter feito a checagem da empresa. Só para você ter ideia, Marcos, o consórcio Nordeste contratou uma empresa que nunca vendeu respirador, não tinha respirador em estoque, funcionava num apartamento, não tinha funcionário. Essa empresa foi usada só para intermediar a propina. Qualquer servidor público experiente, eu sou advogado, eu sou da área, checou a documentação dessa empresa, eu não comprava ela. O Rio Grande do Norte não checou. Por quê? Porque o governador da Bahia, que é aliado da governadora, disse, não, compra essa empresa. 3 pessoas são acusadas de receber propina em nome do governador da Bahia. Uma recebeu 9 milhões, outra recebeu 3 milhões, a outra recebeu 400 mil. Por exemplo, o deputado George pediu indiciamento das 3, porque é impossível não indiciar diante do roubo. Então, essa negligência ela tem um preço. E o povo do Rio Grande do Norte é que precisa ter o dinheiro de volta. Então, a gente precisa, sim, processar as pessoas que forem responsáveis para que elas possam devolver o dinheiro, porque a vida das pessoas que morreram por falta desses respiradores não dá mais para devolver. Agora, existem indícios de que agentes públicos do nosso estado também receberam propinas do consórcio Nordeste ou não? Ainda não. Aí é a justiça que vai dizer, porque essas investigações precisam continuar. A nossa parte foi feita. Nós fizemos os indiciamentos, conseguimos aqui mais documentos do que a investigação que tem na Polícia Federal, tanto é que a gente está mandando essa documentação para lá. É muito importante que essa investigação continue, porque a gente precisa recuperar esse dinheiro. A pergunta que eu mais escuto, Marcos, hoje nas minhas redes sociais, quando eu ando na rua, é aonde estão esses 5 milhões? Esse dinheiro vai ser devolvido? Né? As vidas não serão devolvidas, mas esse dinheiro vai ser devolvido? Então é muito importante que a sociedade não jogue esse assunto como que é uma parte do governo para debaixo do tapete, para que possa ser devolvido. Nosso trabalho foi técnico, ele é absolutamente explicável tecnicamente, os artigos da lei que não foram cumpridos, é batom na cueca, a gente fez um trabalho bem feito, tanto é que ninguém questiona a CPI tecnicamente, ninguém cita artigos da lei na hora de questionar, porque sabe que o trabalho foi feito e reconhecido nacionalmente pela sua seriedade. Justamente, inclusive, essa é a pergunta que não quer calar. Onde estão esses 5 milhões de reais e o que vem sendo feito? Há uma expectativa de que, por exemplo, o nosso Estado, receba de volta esses 5 milhões de reais? Com as ações que foram feitas até agora pelo governo da Bahia e pelo governo do Rio Grande do Norte, não recupera nem um real. Não recupera nem um real, porque os empresários deram um verdadeiro trambique, Marcos, quando todos eles receberam pagamento antecipado. Todos. Todo mundo recebeu dinheiro na frente. Todos sacaram dinheiro na conta e desapareceram com dinheiro. Dos quase 50 milhões, só foi pago 1,2 milhão.
Então, para recuperar o resto, tem que bloquear dinheiro de gestor público, tem que ir para cima dessa turma que administrou o Consórcio Nordeste, que ainda administra. O atual diretor do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, que foi ministro no governo Dilma, ele tem a confissão do prefeito de Araraquara e pediu para tirar 3 milhões do Nordeste e mandar para a cidade de São Paulo. Está lá, a empresária confirmou, o prefeito de Araraquara confirmou, todo mundo confirmou, e ninguém pede a demissão desse rapaz. Esse rapaz tem que ter os bens bloqueados para devolver o dinheiro. Ele não pediu para fazer a doação por fora para Caicó, para Jucurutu, não. Ele pediu para a cidade de São Paulo, pedindo do PT, que foi ministro com ele no governo Dilma. Ficar calado diante disso é deixar de proteger o povo do Rio Grande do Norte para proteger aliado político. Quando tem um mandato, não tem partido político que seja mais importante que o povo que a gente representa. É nisso que eu acredito, é isso que eu tento fazer na minha vida política. Deputado Kelps, como é que se deu essa doação desses respiradores para uma prefeitura de São Paulo que foi na de Araraquara? Como é que foi a negociação? O prefeito, o diretor-geral do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, que foi e ainda é o diretor, isso é que é um absurdo, ainda é o diretor do Consórcio Nordeste, ele chamou a dona da empresa contratada, que era uma empresa meramente para lavar o dinheiro, uma empresa intermediária que lavava propina, e como ela já deu 9 milhões para um amigo do governador da Bahia, 3 milhões para outro, ele disse, olha, eu quero que você pegue 30 respiradores, que dava mais ou menos 5 milhões de reais, que foi o que o Rio Grande do Norte pagou, e de graça para a cidade de Araraquara, em São Paulo. De graça. Porque o prefeito de Araraquara, do PT, é meu amigo. Você tira o dinheiro do Nordeste, tira desses 50 milhões, 30 respiradores e doa para Araraquara. O prefeito de Araraquara recebeu a dona da empresa, publicou no Diário Oficial da cidade de Araraquara que ia receber 30 respiradores de graça, confessou na CPI, através de um ofício por escrito, assinado por ele, de que Carlos Gabas é quem intermediou a propina, e os respiradores só não chegaram lá porque antes de chegar teve uma operação da Polícia Federal que prendeu os empresários e melou o esquema todo. Mas ficou evidenciado, por exemplo, por que Edinho do PT ganharia esses respiradores? Ele articulou junto ao Consórcio Nordeste, ele facilitou a apresentação dessa empresa para o consórcio. Como é que foi a escolha de Araraquara para ganhar assim esse presente tão maravilhoso que foram os respiradores? Eu tenho uma suspeita que o Consórcio Nordeste é um grande esquema para financiar campanhas políticas Brasil afora. Que ele arrecada dinheiro para financiar esses projetos. Um dos beneficiados, Edinho do PT, foi ministro das Comunicações de Dilma, um homem muito forte, muito importante do PT, de que essa articulação se deu nesse sentido. Há um depoimento porque tem outro fato em Araraquara. A empresa que ia fabricar os respiradores, por coincidência, também em Araraquara. E o dono dessa empresa, quando foi preso, confessou o esquema. E ele aqui na CPI, numa sessão na presença de todos os deputados, numa sessão fechada, disse que Edinho do PT já sabia que ia receber os respiradores antes mesmo da compra, que esse esquema foi todo formulado antes. Por isso que eu defendo a tese que esse dinheiro, desde quando foi arrecadado, já se sabia que ele ia ser roubado e que ele ia financiar um projeto político fora do Nordeste. Você deixa bem claro nas suas palavras de que o Consórcio Nordeste roubou, né, desviou dinheiro, né? Os governadores, por mais que eles aleguem que não tem nenhuma responsabilidade, que agiram inclusive pela pressa, que a pandemia justificava ter ações realmente imediatas. Se os governadores quisessem, eles teriam, por exemplo, evitado com que esses desvios do Consórcio Nordeste fossem realizados? Com toda certeza. Com toda certeza. Bastava ter exigido, por exemplo, uma contratação desse tamanho na administração pública é obrigatório uma cláusula de seguro. Uma cláusula de seguro, para que se der errado, receba o dinheiro de volta. Este contrato, como não foi lido, né, e o secretário confessou aqui no estado que não foi lido, foi feito um PIX para o Consórcio Nordeste, não leram nada, como eram aliados políticos, eles não conferiram nada. Mandaram tudo, não, é para Carlos Gabas, pode mandar. O contrato não tinha cláusula de seguro. Resultado, o dinheiro foi perdido. Se as exigências da lei fossem cumpridas, não tinha perigo do dinheiro ter sido perdido.
Por isso que a gente pediu indiciamento do secretário de saúde da governadora, porque bastava eles terem lido e dito, não, coloca uma cláusula de seguro. Outra coisa, nada justificava essa urgência. Você pode dizer assim, Kelps, a gente estava na pandemia, tinha que comprar rápido. É verdade. Até justifica o pagamento antecipado. Porém, o que é que faltou? Se essa empresa tivesse chegado e dito, eu sou uma empresa séria, eu já tenho 300 respiradores aqui, tem um monte de gente querendo comprar, eu vendo a você pagar antecipado. Aí, ok, tinha que pagar antecipado. Alguém estava vendo os respiradores. Essa empresa, Marco, nunca vendeu respirador. Essa empresa era especializada em importação de produto derivado da maconha. Essa empresa funcionava no apartamento. Ela não tinha nenhuma luva cirúrgica em estoque. Para que se pagou antecipado? Para poder ela dividir a propina. No mesmo dia que pagou antecipado, ela deu 9 milhões para um amigo do governador da Bahia, Rui Costa, do PT, 3 milhões para outro amigo dele, chamado Kleber Isaac. Um foi Fernando Galante, outro foi Kleber Isaac, outro foi Carlos Kermes. 3 pessoas indiciadas na CPI que receberam comissão antes de entregar a tomada do respirador, um parafuso do respirador. Então, essa falta de precaução dos governadores constitui ato de improbidade, tem que ser punido e eles podem ser condenados e devem ser condenados a devolver o dinheiro. Porque quem não pode pagar essa conta sozinho é o povo do Rio Grande do Norte. Você consegue, por exemplo, ver alguma coisa positiva no consórcio Nordeste? Você acha que ele foi criado apenas para, sei lá, como alguns até defendem, facilitar essa questão do desvio na compra dos respiradores? O consórcio Nordeste acertou alguma coisa? O consórcio Nordeste foi criado para fazer política e desviar dinheiro público. Minha dúvida disso é zero. Consórcios públicos são ferramentas importantes. É como uma faca, Marco. Uma faca, ela serve para cortar uma carne na hora de você almoçar, mas ela serve para matar uma pessoa. Depende de quem está com a mão segurando a faca. Um consórcio é um instrumento bom. Na mão dos atuais governadores, na mão de Rui Costa, governador da Bahia, virou uma fábrica de escândalo e de desvio de dinheiro público do povo do Nordeste. E o nosso Estado continua participando do consórcio Nordeste? Continua participando e continua tendo como funcionários os mesmos que participaram do esquema e que todos, preste atenção, Marco, todos os funcionários do consórcio Nordeste, pagos com dinheiro do povo do Rio Grande do Norte, se recusaram a depor na CPI. Todos entraram na justiça. Eles estão escondendo o quê? Por que eles não querem falar? Porque eles sabem o que fizeram e sabem que aqui a gente ia espremer. Porque quem veio e quem falou, a gente conseguiu pegar alguma coisa porque participou do esquema. Deputado, além dessa questão dos respiradores, que outros tipos de erros vocês conseguiram, vocês sustentam que conseguiram identificar na CPI? Veja bem, não foi só o escândalo do consórcio Nordeste. Houve outra operação da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Norte, dentro da Secretaria de Saúde, que afastou a secretária adjunta e a chefe do setor de compras. O aluguel superfaturado e com favorecimento a um parente da secretária adjunta de saúde, o aluguel de UTIs, uma operação da Polícia Federal chamada Operação Lectus. Esse contrato é objeto da CPI. Existem pelo menos mais 4 investigações no Ministério Público Federal que são sigilosas. A gente tem essa informação oficial do Ministério Público com contratos investigados da CPI. Em 8 dos 13 contratos, nós identificamos perda de recurso público. Por isso, o secretário Cipriano foi indiciado 8 vezes, porque ele foi negligente com o dinheiro do povo do Rio Grande do Norte. Claro que nós botamos na balança a urgência, o clima da pandemia, o estresse. Tanto é que nenhum servidor público pequeno foi indiciado pela CPI. Se fez muito alarde que estava perseguindo o servidor, mas isso era uma cortina de fumaça para esconder os corruptos e as pessoas que fizeram mau uso de dinheiro público. A gente, como teve serenidade na condução da CPI e não se iludiu com isso, a gente soube separar o pequeno servidor que estava recebendo ordens e estava sob tensão dos gestores que estavam fazendo mau uso e sendo negligentes com desvio de dinheiro público. Temos um relatório que pede o indiciamento, que sugere o indiciamento da governadora Fátima, pré-candidata à reeleição no próximo ano. Até que ponto isso pode, digamos assim, prejudicar
a sua provável reeleição, né, candidatura à reeleição em 2022? Vai caber ao cidadão potiguar avaliar se vale a pena reconduzir a governadora depois da perda de dinheiro público e da proteção de seus aliados de que desviaram dinheiro do povo do Rio Grande do Norte. Eu não tenho nada pessoal contra a governadora, de forma alguma. Inclusive, tenho muito cuidado, medir as palavras quando eu estou falando dela, mas eu não quero, eu não desejo que Fátima seja governadora novamente do Rio Grande do Norte, porque ela deixou muito claro qual a prioridade dela. Perder dinheiro do povo do Rio Grande do Norte para projeto do Estado. Isso é muito grave, isso é um absurdo com um Estado público como o nosso, e quem vai fazer essa avaliação é o Judiciário e a população do Estado. A minha posição é clara, eu não acho Fátima, com todo respeito, uma boa governadora para administrar o meu Estado. A gente sabe que a CPI não tem o poder de julgar, né? Quais são os próximos passos? Por exemplo, o relatório, ele vai ser entregue a quais órgãos e o que é que esses órgãos podem fazer? O relatório, ele agora está na parte técnica, né? Ele foi para a redação final, que não é feita pelos deputados, é feita por assessores técnicos da Procuradoria da Assembleia, para unificar esses votos, os votos de Francisco, os votos de Geórgio, os meus, de Gustavo Carvalho e de Getúlio Rego, que são votos diferentes. Ele junta, vê quem ganhou as votações, faz a redação final e, a partir do final de fevereiro, a gente começa a entregar à Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, em todas as assembleias legislativas, tribunais de contas do Estado e da União, Polícia Federal, Controladoria-Geral da União. Como é que você recebe as críticas, né, de aliados da governadora de que a CPI da Covid aqui no Estado, ela atendeu desde o início até hoje a uma interferência dos bolsonaristas aqui no nosso Estado? Eu vou ser sério, isso para mim soa até como risível, Marcos, porque quem gosta de aliado de Bolsonaro é a governadora, que vai se aliar com o Carlos Eduardo agora, que votou em Bolsonaro. Eu estou no mesmo canto, defendendo o povo do Rio Grande do Norte. A falta de argumentos técnicos do governo, na hora de criticar o relatório da CPI, só indicam de que a gente fez um trabalho sério. Só indicam de que o nosso trabalho tecnicamente foi bem feito. Na medida que faltam argumentos para o governo, argumentos consistentes. Os aliados da governadora, na cegueira de não proteger o povo do Rio Grande do Norte e de atacar quem não fica bajulando o poder, usam argumentos absolutamente ridículos. Por exemplo, todos os aliados da governadora chamaram Garibaldi Alves e Walter Alves de golpista, porque ambos votaram pela cassação de Dilma Rousseff. E agora a governadora só vive de braços cruzados com Valtinho e com Garibaldi. Tem vídeo rodando na internet de Carlos Eduardo chamando o governo do PT de corrupto, e por isso tinha que se aliar com Bolsonaro, e agora a governadora quer se aliar com Carlos Eduardo. Então, essa turma tem essa coisa de tentar adjetivar, botar apelido em adversário, mas depois tem que engolir os apelidos quando atender seus interesses. Eu estou no 3º mandato de deputado. Nos 3 eu fiz oposição. Eu nunca me aliei com a turma do poder do Rio Grande do Norte, porque eu sou deputado. Eu nunca empreguei um parente administração pública, nem botei para ser candidato. Eu estou no mesmo canto. Poderia estar maior politicamente, mas para isso eu tinha que fazer um monte de coisa errada, como essa turma faz, e aí eu estou fora. Mas houve, pelo menos, alguma tentativa de interferência na CPI ou não? As pessoas do Estado me conhecem, né, sabem o trabalho de independência que eu faço. Então, ninguém teria coragem de me procurar com qualquer proposta indecorosa, porque sabe que eu daria voz de prisão no mesmo instante. Eu não deixava nem terminar a frase, eu dava voz de prisão qualquer proposta indecorosa que me fosse feita durante a CPI. Deputado, só para fechar, qual a lição que você tira de todo esse trabalho feito à frente da presidência da CPI da Covid? Que é muito importante uma cidade, para um estado, para um país, ter um parlamento independente, um parlamento que possa investigar com responsabilidade o uso de dinheiro público. E 2,
é importante a gente avançar na melhoria da qualidade das compras do Estado. Tanto os municípios, como aí em Caicó, em todo o Seridó. Veja como é que a Secretaria de Saúde está comprando, como a Secretaria da Educação está comprando, para a gente não perder os poucos recursos públicos que a gente tem nas prefeituras e no Estado. Então, melhorar os setores de compra, modernizá-los. E a CPI fez uma série de sugestões nesse sentido. E ter um parlamento independente. Quando você vota num vereador, num deputado, que é eleito pela oposição e adere ao governo no outro dia, em troca de cargo para a família e para aliado político, você matou o parlamento, você matou a capacidade de fiscalização. Kelps, eu quero aqui agradecer a sua participação, deixar os microfones aqui do Sistema Rural à sua disposição para algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, desejar um feliz 2022 para todos os ouvintes do Seridó, muita saúde, muita paz, fique perto de quem você ama, fique perto da sua família. Agora mais que nunca, depois da pandemia, a gente sabe que tem que ficar pertinho de quem a gente ama, porque na hora do sufoco é com quem a gente pode contar. Então, um 2022 de muita paz, muita luz para todas as famílias do Seridó. Conversamos aqui no nosso programa com o deputado estadual Kelps Lima, presidente da CPI da Covid-19 na Assembleia Legislativa aqui do nosso Rio Grande do Norte. Da mesma forma que nós tivemos aqui na semana passada o espaço aberto para a governadora do estado, Fátima Bezerra, para o relator da CPI da Covid, Francisco Medeiros, hoje nós ouvimos aqui o presidente, já que inclusive foi tão citado aí pela governadora, por Francisco, mais pela governadora, claro, né? A atuação aí do presidente Kelps Lima na Assembleia, nada mais justo que ouvirmos hoje ele aqui também no nosso Panorama 95. Que volta já, após o intervalo comercial com mais informações. Marcos Dantas. Nesse Natal, a BrisaNet convida você a ligar.